Turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do texto dissertativo argumentativo e, como combinamos na aula passada, dividimos em duas partes, em que esta será a parte 2, em que estudaremos o parágrafo de conclusão, ok? O parágrafo de conclusão, ele deverá ser parte do texto em que nós deveremos apresentar a proposta de intervenção. O Enem, ele resume a conclusão em si como o parágrafo de proposta de intervenção. Analisem, o tema do Enem, ele traz uma problemática. Ele espera que o aluno desenvolva essa problemática, né, analise as situações que geram essa problemática e, ao final, apresente uma proposta de intervenção, que seria uma saída, uma solução, uma conclusão, né, para o estudo de caso que foi apresentado. Ok, esta proposta de intervenção, ela deve ser viável, ela deve ser detalhada, ela deve ser relacionada com os argumentos apresentados, ela deve estar articulada com o texto, ok? E o que é a proposta de intervenção? Intervir é atuar, é agir, é decidir sobre alguma coisa, né? Emitir, expor opinião sobre alguma coisa. Quando o Enem pede uma proposta de intervenção para uma problemática, na verdade eles estão pedindo que o candidato apresente o que será feito, como será feito, quem fará, né? Em quais circunstâncias aquilo será executado e qual finalidade, ok? É um parágrafo que, devido a essas características, ele acaba sendo mais longo do que as conclusões de vestibulares que não adotam a proposta de intervenção. Vestibulares tradicionais, né, antes do Enem, apenas pediam as soluções, o que fazer. Okay? A proposta de intervenção é uma inovação que veio com o Enem. E os outros vestibulares acabaram adaptando, acabaram gostando dessa ideia e trazendo também para as suas provas. Ok? Então, como é que nós podemos esquematizar? A proposta de intervenção, a proposta de intervenção será um parágrafo que, devido às suas características, apresentará em média 7 até 8 linhas, ok? Deverá detalhar como característica, né? Ter ali de forma detalhada cada coisa que será feita, cada proposta, certo? Deverá também ser articulada, articulada com os argumentos que foram apresentados, deverá ser criativa, e aqui eu acredito que seja o grande diferencial. A competência número 5 atribui para o candidato a nota máxima de 200 pontos se, entre diversas características, a proposta de intervenção for criativa, certo? Deve ser um parágrafo coeso, coloca aqui, coerente e coeso com os demais parágrafos do texto, ok? Deve ser viável. Aqui é uma característica bem interessante que eu chamo a atenção de vocês. Vejam, o que é dar uma proposta de intervenção viável? Os temas do Enem são apresentados para a problemática brasileira, ok? Peguem os últimos temas, todos envolvem a sociedade brasileira. Então, atribuir uma proposta viável é entender que o nosso país ele tem complexidades, ok? Então, seria tentar atribuir a melhor saída, a melhor solução para o problema, ok? Mas ainda assim sendo viável, ok? Nada fora do contexto brasileiro, do contexto do coerente, ok? Do coeso, tá certo? E eu posso então dizer que esta proposta de intervenção resume-se como sendo um parágrafo em que eu vou atuar, eu vou agir, eu vou decidir.
certo? Vejam só. A grande dificuldade consiste em montar o parágrafo de conclusão que apresente características, que apresente as soluções detalhadas, articuladas, criativas, coerentes e viáveis. Ok. Para tanto, é fácil nós chegarmos a este resultado se nós cuidarmos de algumas questões que são itens naturais da proposta de intervenção. Ok? A proposta de intervenção do Enem, ela deseja que você apresente o que será feito, né? Então, o que será feito? O fazer. Pede também para que seja feito por alguém. Então, os agentes. Eu preciso mostrar quem são os agentes que irão transformar a sociedade. Eu preciso mostrar os meios, as formas como essas ações serão aplicadas. Eu devo mostrar com qual finalidade. A finalidade pode ser o próprio resultado para a problemática, né? Mas podem ser outras finalidades também. Beleza? Então, eu separei aqui duas propostas de intervenção, certo? 2 parágrafos de conclusão para 2 temas e nós iremos analisar a partir de agora. Vejam só, a proposta número 1, ela foi extraída do tema As perspectivas ambientais e sociais da catástrofe de Brumadinho. Vejam que é um tema que ele é dividido em 2 partes. Observem que ele fala de Brumadinho, fala da catástrofe, e ele pede, bem, a catástrofe aconteceu. Agora, quais são as perspectivas ambientais? O que esperarmos a partir de então? E as sociais? Né? O que poderá ser feito a partir de então? Ok? Então, vamos lá. Imagine que eu montei uma redação em que eu falei do prejuízo ambiental, prejuízo para a biodiversidade, a destruição de rios, a destruição das matas, ok? Eu falei da inevitável morte de animais silvestres. Mas também, nessa redação, eu falei das questões sociais, como vidas foram perdidas, cidades foram destruídas, plantações foram arrasadas, vidas foram modificadas a partir da catástrofe de Brumadinho, certo? Nós não vamos entrar agora neste mérito aqui, ó, da discussão. Vamos levar como o tema trouxe, catástrofe. Tudo bem, Diego, eu não enxergo como uma catástrofe, enxergo como uma questão que foi um crime. Beleza, eu também enxergo desse jeito. É tanto que esta conclusão, vocês verão que eu trago várias implicações, né, na área jurídica para a análise do tema. Ok? Isso é interessante. Ok? O Enem, os vestibulares, eles deixam a critério do candidato analisar o tema e trazer propostas de intervenção da melhor forma que ele achar possível, ok? Vamos lá. Vejam só, é um parágrafo um pouco mais longo, certo? Eu deverei ter o cuidado de colocar este parágrafo, quando eu passar a caneta, em aproximadamente 7 linhas, né? No máximo 8 linhas. É inevitável que a tragédia ocorrida em Brumadinho ficará registrada na história brasileira. Vejam que aqui eu já trago algo que eu sempre falo com vocês. Vamos construir parágrafos com períodos curtos, tá certo? Parágrafos com períodos curtos. É inevitável que a tragédia ocorrida em Brumadinho ficará registrada na história brasileira. Portanto, olha o elemento de conexão aqui, ó, e elemento conclusivo, ok? Portanto, como mecanismos para minimizar os impactos ambientais, cabe ao Poder Judiciário condenar a Vale a reparar os danos provocados ao meio ambiente, exigindo a elaboração de um plano de desenvolvimento regional com a atuação de biólogos e geólogos, visando recuperar a biodiversidade. Além dessa, olhe só outro elemento de ligação.
e um elemento que introduz a segunda proposta de intervenção. Vocês perceberam que aqui tem uma proposta de intervenção? Ok. Vejam que aqui tem outra, certo? Além dessa, é dever da União exigir que as mineradoras desenvolvam treinamentos com as populações locais para evacuação de cidades em caso de tragédias futuras. Olha só, períodos curtos. Já em relação aos impactos sociais, cabe a condenação da empresa ao pagamento de indenizações às famílias das vítimas e, em seguida, exigir dos órgãos competentes o cumprimento da legislação vigente, especialmente em relação à fiscalização da atividade de mineração. Ok, turma? Aqui eu vou agora detalhar com vocês algumas coisas. Esta primeira parte ela é um elemento de ligação do próprio texto, do próprio parágrafo com o texto, ok? É importante que eu mostre para o corretor que a proposta de intervenção ela não está desconexa com o texto em si, tá bom? Outra coisa, vejam aqui, ó, quando eu coloquei o pronome conclusivo, certo? Já é para apresentar a proposta de intervenção e ser direto. Eu preciso ser objetivo. Eu não vou ficar enrolando, ok? O que fazer, como será feito, quem fará, com qual finalidade, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Portanto, como mecanismo para minimizar os impactos ambientais, cabe ao Poder Judiciário, já tenho aqui um agente, condenar o que será feito, vale a reparar os danos provocados ao meio ambiente. Né? Como será feito isso? Reparando os danos ao meio ambiente, exigindo o meio, exigindo a elaboração de um plano de desenvolvimento regional, com a atuação de biólogos e geólogos. Né? Olha só que eu estou trazendo a sociedade civil para participar desta proposta de intervenção. Okay? Eu não estou deixando só a um segmento da sociedade. Vejam que a articulação aqui ela é total. Com que finalidade? Olha que interessante. Aqui está a finalidade que eu falei ainda agora, com a finalidade, né, visando recuperar a biodiversidade. Ok? Além dessa, é dever da União, olha só, um outro agente, exigir, olha o que vai ser feito, exigir que as mineradoras desenvolvam treinamentos com as populações locais para evacuação de cidades. Vejam que é alguma coisa viável. Né? Vejam que até o que eu estou propondo como solução, se nós olharmos os noticiários, os jornais da época, algumas mineradoras já começaram a executar esses planos. Né? Passou a ser algo da nossa sociedade, passou a ser algo, vamos dizer assim, iniciou, né, na nossa sociedade. Então aqui, ó, populações locais, as populações que são as principais envolvidas, né, as principais vítimas, a evacuação de cidades em caso de tragédias futuras. Já em relação aos impactos sociais, cabe a condenação da empresa ao pagamento de indenizações às famílias das vítimas e, em seguida, exigir dos órgãos competentes o cumprimento da legislação vigente. Ok? Especialmente em relação à fiscalização das atividades de mineração. Vamos ver um outro exemplo aqui para ver se amadurecemos esta ideia sobre a proposta de intervenção. Vejam só, proposta de intervenção para o tema número 2, intolerância e discurso de ódio contra as minorias. Desta forma, para que a problemática em questão seja solucionada, cabe uma atuação conjunta entre o poder público e a sociedade civil organizada. Com relação ao primeiro, uma solução seria investir em campanhas publicitárias, com o intuito de materializar a indignação por parte do cidadão quanto a qualquer forma de intolerância e discurso de ódio contra as minorias. Já em relação ao segundo, disseminar, através da escola, por intermédio dos professores de História e Sociologia, um contato controlado entre os jovens e os diversos episódios modernos, vistos como disseminadores de discursos intolerantes, a fim de,
elucidar como esses acabaram gerando comportamentos excludentes e prejudiciais ao convívio pacífico entre os grupos sociais. Vejam, mais uma vez, uma proposta de intervenção que ela é totalmente detalhada. Ok? Para o tema intolerância e discurso de ódio, eu quero que vocês observem o seguinte: eu não posso deixar as partes do tema soltas, né? Vejam que ele quer tanto para intolerância e discursos de ódio. Ok? Nós vemos esses discursos de ódio hoje na internet, principalmente. Vemos esse discurso de ódio, por exemplo, no futebol, né? Vou colocar assim, ó, melhor. No meio esportivo, né? Nos esportes, sempre nós vemos episódios em que, ora, falamos de racismo, ora, falamos de injúria racial nos esportes, ok? Vamos então novamente à proposta de intervenção. Desta forma, para que a problemática em questão seja solucionada, cabe uma atuação conjunta. Observe, eu quero que vocês levem isso aqui para a prova. Ó. Eu estou sugerindo que deve existir uma atuação conjunta, não uma atuação individual, não de apenas de um segmento da sociedade, não só do governo, não só da sociedade. O Enem gosta desta proposta de intervenção em que você mostra que os agentes sociais, eles atuam conjuntamente para a elucidação do problema, ok? E aqui eu trago o poder público e a sociedade. Eu deixo explícito quem será, né? Ou melhor, quem atuará aqui, ok? O poder público e a sociedade. Com relação ao primeiro, aqui é só um elemento de coerência, né? Só para mostrar para vocês que nós não precisamos ficar engessados. Há várias formas de fazer um texto, várias formas de você concatenar ideias, ok? Então, cabe em relação ao primeiro, uma solução, com relação ao primeiro, uma solução seria investir em campanhas publicitárias. Aqui, ó, o que será feito, ó, com o intuito, ó, de materializar a indignação por parte do cidadão quanto a qualquer forma de intolerância e discurso de ódio contra as minorias. Olhe a finalidade. Estão vendo aqui a finalidade? Beleza. Já em relação ao segundo, né, a sociedade civil, cabe disseminar através da escola, por intermédio dos professores de história, olhem só os agentes, a escola, os professores, né, um contato controlado, ó, o que fazer, ó, sobre os episódios, né, modernos vistos como disseminadores de ódio, ok? A fim de elucidar como esses acabam gerando comportamentos excludentes e prejudiciais ao convívio pacífico entre os diferentes grupos sociais, ok? Eu aqui fecho esta proposta de intervenção e eu trago um mecanismo facilitador para que vocês possam, então, executar a proposta de intervenção com mais sabedoria e mais, vamos dizer assim, segurança. Observem o seguinte, este material de apoio é para a conclusão. Há um material de apoio semelhante a este para todas as partes do texto. Nos momentos oportunos eu vou trazer aqui para a gente dar uma olhada. Ó, para iniciar, eu trago aqui, ó, evidencia-se, portanto, que, fica claro dessa forma que, diante da problemática, constata-se que é imprescindível que, para reverter essa problemática, okay, são algumas formas de começar o parágrafo de conclusão. Okay? Para apresentar os agentes, né? Quem fará aquilo? Cabe ao Estado, cabe ao poder público, cabe à escola, é papel da escola, é papel da família, é função
de determinado órgão público, é função de determinada organização, ok? Desse modo cabe ao setor de publicidade, ok? Para sugerir ações, o que será feito. Vejam que são verbos que eu vou usar no infinitivo. Investir, fiscalizar, disseminar, incentivar, implementar, punir, democratizar, proteger, criar, educar, garantir. Tá certo? Fiscalizar, educar, ok? Cabe, é função da família educar o jovem, tá certo? É papel do Estado punir aqueles que cometem determinadas ações ilegais, ok? Para apresentar um modo, né? Como fará, por meio de, mediante, recomendo a, por intermédio de, através de, tá certo? E por último, a finalidade, a fim de, com o objetivo de, com a intenção de, com o intuito de. Tá bom, senhores? Observem que são expressões que vocês poderão utilizar em cada parte do parágrafo de conclusão, ok? Claro, mais uma vez, eu não trago aqui com a finalidade que vocês decorem, mas que vocês vejam esse material como uma forma de facilitar a construção do parágrafo de conclusão, ok? Eu fecho esta videoaula, certo? Eu deixo a vocês aí as minhas lembranças e voltaremos em breve. Um abraço.